Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas agora na quarta semana de outubro de 2019 pelo TST que nos ajudam a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Então, a primeira decisão que vemos refere à prescrição, notadamente com relação à extinção ou revogação de normas de regulamento interno e o enquadramento entre prescrição total ou prescrição parcial. Trata-se dos embargos 758, dígito 97 de 2011, cuja emenda traz que, tratando-se de prescrição aplicável quanto aos pedidos de horas extras decorrentes da regulamentação interna prevista no PCS de 89, revogada com a instituição do PCC de 98, firmou-se a jurisprudência dessa subseção no sentido de que a pretensão ao pagamento de horas extras decorrentes dessa alteração está sujeita à prescrição parcial. Peço perdão por não ter lido a emenda inteira, mas é porque se tornava um pouco mais confuso. O que é importante destacar é que, sim, essa matéria relativa à prescrição parcial, prescrição total, notadamente em vista do ato único referido na súmula 294, é matéria bastante controvertida e que nem sempre se pode estabelecer uma linha discriminatória específica ou absolutamente constante. A questão que poderia se estabelecer em tese seria a de que, quando o ato do empregador subtrai do contrato de trabalho uma obrigação, se teria um ato único a partir do qual a parte lesada, a parte que se entende lesada, deveria acionar o judiciário em vista de que essa lesão já estava consumada e deveria ser prontamente combatida. Entretanto, algumas outras lesões que simplesmente atingem as parcelas que são decorrentes da obrigação sem tocar na obrigação, seriam simplesmente objeto de prescrição parcial, ou seja, a relação jurídica, o vínculo jurídico permaneceria porque a obrigação original foi intocada, mas as parcelas que seriam decorrentes do cumprimento dessa obrigação não foram atendidas, ou seja, houve só o inadimplemento dessas obrigações, dessas parcelas. Consequentemente, se teria simplesmente a prescrição parcial das parcelas, uma vez que a obrigação estava vigente e eficaz, simplesmente não foi cumprida. No caso, o que ocorreu foi essa alteração, de que no plano de cargos e salário de 89, se prevê que mesmo para os cargos gerenciais, esses bancários teriam a jornada, a duração do trabalho diária de 6 horas, assim como os outros bancários. E no plano de cargos comissionados, em 1998, essa disposição foi suprimida. Ou seja, houve a supressão dessa obrigação de que se observasse uma determinada duração do trabalho. Assim, visto de um modo mais abrangente ou abstrato, o que se tem é que houve a supressão de uma obrigação. Havia uma obrigação embutida no contrato de trabalho a partir da regulamentação empresarial, das normas internas da empresa, que foi subtraída, por assim dizer, do contrato de trabalho do trabalhador, de cada um dos trabalhadores dessa reclamada. Mas deixou-se apenas para se ajuizar uma ação em 2011, em vista de uma alteração contratual ocorrida em 98. O que se entendeu, e o que torna um pouco mais complexo estabelecer uma doutrina uniforme acerca da prescrição trabalhista, é que como essa alteração apresentava consequências diárias, ou seja, a cada dia que se realizava a jornada, além da sexta diária, da sexta hora diária, ou simplesmente se realizava um trabalho que não era remunerado, se entendeu que havia um prejuízo efetivo e constante. E dessa maneira, esse ato de alteração do plano de cargos e salários, ou do plano de cargos comissionados, não deveria ser tratado como um ato único do empregador, mas simplesmente como a desatenção às normas que regem a duração do trabalho do bancário em vista do PCS revogado. Ou seja, se teria apenas o inadimplemento de parcelas decorrentes dessa obrigação que, em tese, não teria sido alterada ou que não poderia ter sofrido reflexo a partir da modificação entabulada a partir do plano de cargos e cargos comissionados de 98. Mais uma vez, em virtude da variação e da variabilidade dos temas, dos aspectos precisos de cada um desses temas, dessas questões, é um pouco complexo, pode-se dizer até, na verdade, que é bastante complexo estabelecer uma doutrina uniforme a respeito da prescrição na Justiça do Trabalho. Mas o certo é que se deve estar sempre atento às decisões individuais acerca dessa matéria, como o Judiciário trata cada uma dessas questões, e se ter em mente que um critério que poderia ser fixado seria esse, de que quando o ato do empregador acarreta a alteração, a supressão da obrigação da qual deriva as parcelas, deveria ser tratada como um ato único e, consequentemente, ser objeto de prescrição parcial. Quando o ato do empregador simplesmente se reflete
no inadimplemento de parcelas de uma obrigação que se mantém intocada, então a prescrição parcial deveria ser a incidente sobre as pretensões formuladas. Mas, enfim, é sempre importante estar atento ao como o Judiciário Trabalhista examina cada uma dessas questões. Nesse próximo caso, são dois aspectos. Um processual, acerca da comprovação de divergência jurisprudencial, e outro relativo à aplicação ou à extensão de licença-maternidade a trabalhadoras submetidas a regimes jurídicos distintos. Trata-se dos embargos 3256, dígito 96 de 2013, cuja ementa traz que o reclamado pretende demonstrar o conflito de tese mediante a transcrição de trecho que integra a sua fundamentação, e além de informar o número do processo, o órgão prolator e a data da respectiva publicação no DEJT, indica o URL que, se digitada, conduz ao inteiro teor do acordo em documento no formato HTML disponível no sítio do TST na internet. No mérito, assista a razão ao reclamado, pois a jurisprudência prevalente no âmbito dessa corte é no sentido de que, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, é inviável conceder às empregadas públicas seletistas a licença-maternidade de 180 dias assegurada por lei estadual às servidoras públicas estatutárias. Trata-se, em tal hipótese, de trabalhadoras submetidas a regimes jurídicos distintos, o que é suficiente para afastar a aplicação do princípio da isonomia. Então, o que se tem no aspecto processual mais acessório aqui nesse caso é de que é possível sim se admitir a indicação de URL, ou seja, essencialmente do endereço na internet, que corresponde ao acórdão em formato HTML. Um apontamento que se deve fazer é que a súmula 337 exige que quando o trecho que comprova a divergência é constante, está integrado na fundamentação do acórdão e não na ementa, é necessário que haja a juntada de cópia integral desses autos, para que se possa verificar se efetivamente o trecho referido está contido no inteiro teor, na fundamentação daquele acórdão. Nesse caso, se entendeu especialmente que a simples juntada da URL, da indicação da URL, ou seja, da indicação do endereço do acórdão em formato HTML no site do TST, é suficiente para satisfazer essa exigência inscrita na súmula 337, acerca especificamente da juntada do inteiro teor do acórdão, cuja fundamentação se remete para a demonstração de divergência jurisprudencial. Uma distinção que se deve fazer aqui é porque algumas vezes se observam recursos no qual se há a indicação simplesmente do site do TST, ou seja, daquele site onde se pode digitar o número do processo. São raras as vezes que se admite que uma indicação feita desse aspecto, dessa forma, ou seja, a simples indicação do endereço do site do TST, o endereço geral do TST, e a partir do qual haveria necessidade de se digitar o número do processo, não se entende que isso satisfaça as exigências da súmula 337 e, consequentemente, se não houver outra forma de confirmação, tanto do teor do trecho transcrito, quanto da autenticidade e publicação desse acórdão, especialmente da ementa, esse recurso fundado em divergência jurisprudencial muito provavelmente não será admitido com base nessa alegação. Então, é sempre importante, quando se for fazer ou examinar algum recurso no qual se refira à divergência jurisprudencial e que se faça uso de endereço de site ou URL, como se denomina tecnicamente, que se verifique se essa URL funciona e funciona para direcionar ao inteiro teor do acórdão em formato HTML ou mesmo em formato PDF. Quanto ao mérito efetivamente examinado, se tem aqui uma questão oriunda do Estado de São Paulo, no qual havia previsão legal de que as servidoras públicas submetidas ao regime estatutário teriam licença-maternidade de 180 dias. O recurso de revista, no caso, foi provido para conceder à empregada pública seletista essa mesma garantia que na lei estadual estava prevista apenas para servidoras públicas estatutárias. O que se entendeu, então, em linha com a jurisprudência do TST acerca da matéria, foi de que essa circunstância de que as trabalhadoras estavam submetidas a regimes jurídicos distintos, ou seja, estatutário e seletista, era suficiente para configurar as situações diferenciadas e, consequentemente, não permitir a aplicação do princípio da isonomia e consequente extensão desse benefício a todas as outras empregadas, inclusive as empregadas públicas regidas pela CLT. Nesse próximo caso, se tem uma decisão da SDI 2 acerca da possibilidade da exigência de custeio das despesas do perito
pelo reclamado, pelo empregador, antes mesmo da realização da perícia. Aqui, no caso, se tem o recurso ordinário em mandado de segurança 10.00331, dígito 27 de 2016, no qual a emenda refere que a jurisprudência dessa subseção 2, especializada em dissídios individuais, sedimentou a posição de que é legítima a determinação do adiantamento do custeio do deslocamento do perito, nas hipóteses em que sua inexigibilidade inviabilizaria a própria realização da perícia técnica. No caso concreto, o local a ser periciado, plataforma marítima de Merluza, é de acesso restrito, em alto mar, não sendo permitida a entrada de estranhos, realizando-se somente por meio de helicóptero. Dessa forma, entende-se que colocar a responsabilidade do deslocamento do perito a cargo do sindicato autor seria o equivalente a inviabilizar a realização da perícia em loco. Assim, diante da peculiaridade fática, mostra-se inaplicável o entendimento consolidado ao J98 da SDI2. O AOJ 98 da SDI2 refere à impossibilidade da exigência de depósito prévio dos honorários do perito. O entendimento expresso nessa J foi, no primeiro momento, aventado como impedimento para que se obrigasse o empregador a custear o deslocamento do perito para a realização, como se esperado, dessa perícia. Entretanto, especialmente em casos vindo da 8ª região, se entendeu que a simples ausência do custeio desse deslocamento, nem necessariamente dos próprios honorários do perito, da remuneração pelo seu trabalho, inviabilizaria. No caso da 8ª região, se referia a Minas, a uma empresa de mineração que tinha locais de trabalho bastante distantes de onde se localizavam a maior parte dos peritos, que seria, no caso, a capital do estado. Então, se entendeu que, nessa hipótese, seria admissível o custeio prévio do deslocamento. Nessa circunstância, como se tem plataforma de alto mar para extração de petróleo e gás, se tornaria uma questão ainda mais complexa, porque tanto o acesso é restrito, quanto deve ser feito por meio de helicóptero ou outra embarcação mais complexa, que tornaria a viagem mais complexa. E, nesse caso, então, se caracterizou essa circunstância de se admitir que o custeio se dê de forma prévia e pelo empregador, ou seja, não se poderia exigir que o autor, o sindicato, especialmente o sindicato autor, e tampouco se imaginar que o reclamante isoladamente pudesse bancar essa despesa, e desse modo se admite, então, a determinação do juiz para que o empregador providencie esse custeio prévio do deslocamento para a realização de perícias, notadamente quando o local de realização dessa perícia se mostre inacessível ou de difícil localização. Então, essas foram as decisões que mais nos chamaram a atenção agora na 4ª semana de outubro de 2019, publicadas pelo TST. Se algum dos temas que surgiram nessas decisões ou algum outro lhe chama a atenção, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo prova para tratar dele. Eu peço que você deixe seu like, subscreva o canal, divulgue o material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Eu agradeço mais uma vez sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!